Olá pessoal, estamos aqui dando início à nossa nova semana do Eu, Você e a Bíblia. E essa semana eu quero estar conversando com você a partir do Evangelho de João, dos capítulos 13 a 17. Mas ainda não é meio-dia, né? Então vamos esperar o pessoal ir entrando por aí. Por enquanto eu vou te saudando, você que vai chegando. Espero que o seu final de semana tenha sido bom, tenha sido um final de semana especial, na presença do Senhor. Fala galera, temos aí 4 minutinhos para aguardar todo mundo chegar por aqui. Muito bom estar aqui com vocês, ok? A paz. Fala Bruno, muito bom cara ter você aí com a gente. A Yara aí também. Oi Yara, tá com o Marcão aí? Beijo pra vocês, viu? Esses são dias que a gente está precisando se reinventar, né? Muito joia. Ô Felipe, muito bom poder estar com cada um de vocês aqui, ok? Tirar o óculos aqui para enxergar as letras aqui. Isso é o que acontece depois que a gente passa dos 50. Põe óculos, tira óculos. Oi Grace, tudo bem? Beijão, viu? Elisângela, Ana Lu. Mais um minutinho e a gente começa. Você ri, né? Você ri, né, meu camarada? Mas você vai chegar lá, viu? Sérgio Caetano. Ô, Serginho, tô gostando de ver, cara. Você me acompanha direto, né? Muito bom. Tua mãe tá aí junto ou não? Beijão pra vocês aí. É, Grace foi líder do PG, é isso aí. Bom dia, Arnaldo. Beleza, cara? Oi, Ruth. Fala, Oswaldo. Olha o Maurílio aí de novo. Beleza, Maurílio? Ô, Klaus. Tá sozinho aí ou tá com a Fran? Vamos lá, 30 segundos aqui no meu relógio, hein? Aí a gente começa. Ah, a Ariane entrou agora aí, né? Oi, Ariane. Beijão, viu? Vou pôr o óculos aqui porque o pessoal fala que eu sem óculos fico estranho. Então não tá acostumado comigo de óculos, né? Bom dia, Oswaldo. Muito bom, viu? Beijão pra você e pra Paula. Paula tá aí com você?
Beleza, meio-dia, vamos lá. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado por uma nova semana que está se iniciando. Obrigado porque nós cremos, ó Deus, naquilo que a Tua Palavra nos apresenta, aquilo que a Tua Palavra nos revela. E ela nos revela que o Senhor reina absoluto sobre todas as coisas. Todas as coisas estão sendo colocadas debaixo dos pés de Jesus. Ele está sentado à destra do Senhor e a Ele foi confiado o governo sobre todo o universo. Nós te louvamos e te bendizemos por isso. Nós cremos, ó Senhor, que não são as circunstâncias, as situações que determinam a realidade da nossa vida, mas o propósito eterno do Senhor para nós. Muito obrigado. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós agora e que o Senhor nos encha de paz renovada. A paz que Jesus disse que nos daria, que excede todo entendimento, que não tem a mesma qualidade da paz que o mundo nos dá. Porque a paz que o mundo nos dá está relacionada à ausência de conflitos na nossa vida, mas a paz que Jesus nos garante está relacionada à presença dele conosco em toda e qualquer circunstância. Nós pedimos que essa realidade dessa paz seja uma experiência concreta na vida de cada um dos seus filhos e filhas que tem caminhado com o Senhor e que nós possamos ser portadores e dispensadores dessa paz por onde quer que a gente vá e com quem quer que a gente esteja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, se você tiver com a sua Bíblia aí e quiser abri-la, você pode ir comigo lá para o Evangelho de João, no capítulo 13. Essa semana você e a Bíblia vai abordar esse texto do Evangelho de João, que começa no capítulo 13, vai até o capítulo 17. Ele é conhecido por alguns ou apontado por alguns dos comentaristas bíblicos, esse bloco, né, de 13 a 17, como o discurso do cenáculo. Ele é chamado assim por alguns comentaristas do Novo Testamento, o discurso do cenáculo, e eles colocam esse conjunto dos capítulos 13 até o capítulo 17. Eu quero usar então esses capítulos como nós fizemos com relação aos Salmos. Nós não vamos, na verdade, expor detalhadamente cada versículo dos capítulos, mas nós vamos passar pelos capítulos olhando alguns ensinamentos preciosos de Jesus, da Palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus para nós, ok? Então, hoje eu quero começar aí com o capítulo 13, eu vou fazer a leitura de alguns versículos, ok? Diz assim, começando no verso 1, assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. E agora eu vou pular lá para o verso 13. Verso 12. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor e estáis certos, pois eu, de fato, o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, deixe-me compartilhar algumas realidades concernentes a esse texto em relação à nossa vida, diante dos desafios que nós temos vivido nesses últimos dias e talvez os desafios que ainda a gente vai viver daqui para frente em relação a tudo isso que tem acontecido, não apenas no nosso país,
mas em todo o mundo. O texto inicia aqui para a gente mostrando que Jesus, ele tinha uma consciência clara da sua vida. A vida de Jesus, o que Jesus fazia, as ações de Jesus, não eram ações que partiam, que nasciam de suposições que Jesus tinha ou de incertezas que Jesus viesse a ter na sua vida. Às vezes nós assistimos alguns filmes, né, a respeito de Jesus que passam e esses filmes nos apresentam Jesus como alguém que vai entendendo o seu chamado, o seu ministério, né, ao longo da jornada ministerial da sua vida, mas o que a Bíblia mostra para a gente é algo muito diferente disso. Jesus tem uma convicção absoluta do seu chamado, da sua vocação e daquilo que o Pai havia determinado para a sua vida. Então o texto diz aqui que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai. Então, ele, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu quero começar com essa expressão. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus em que partiria deste mundo e iria para o Pai. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus para nós? O que é que nós estamos vivendo nesse momento, no que diz respeito ao tempo de Deus para a nossa vida? É muito importante, assim como Jesus compreendia o tempo de Deus para a sua vida, nós compreendermos o tempo de Deus para a nossa vida. Nós, na maioria das vezes, nos deixamos dirigir pelas informações que nós temos em relação à nossa sociedade, à nossa história. Eu vou usar dois termos aqui que talvez você já tenha até ouvido, né? Através daquilo que o tempo humano nos apresenta, o que o Cronos, né? A cronologia da história nos apresenta. Mas dentro da cronologia da história, o que é o tempo de Deus para nós? E nesse sentido, a expressão para tempo que a gente deveria usar biblicamente seria o kairos. Né? Qual é o momento de Deus na nossa história? O que é que está acontecendo além daquilo que nós conseguimos enxergar, além daquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos físicos, além daquilo que a gente consegue compreender com a nossa razão, com a nossa lógica humana? O texto é Evangelho de João, capítulo 13. A história está acontecendo e Deus está governando todas as coisas. O mundo não era para ser assim. Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 que Deus criou um mundo bom e perfeito, e a partir do capítulo 3, esse mundo bom e perfeito nos é revelado pelas Escrituras, foi afetado pela rebelião humana contra o governo amoroso de Deus. E a partir daí, tudo que nós lemos nas Escrituras diz respeito à missão de Deus, à ação de Deus, envolvendo a nossa vida para restaurar o mundo, a criação, a partir de nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança, para todas as coisas, para o projeto original dele. Todas as coisas restauradas dentro do projeto original dele. Isso é a história da redenção. Então, a Bíblia, a partir do capítulo 3 de Gênesis até Apocalipse capítulo 20, vai apresentar para a gente todo o drama, como um testemunho daquilo que Deus está realizando, daquilo que Deus está fazendo para corrigir o caos que foi estabelecido pela nossa rebelião contra Ele. E quando nós lemos as Escrituras, nós vamos perceber, então, vários momentos dentro das Escrituras que são marcados, por isso que nós podemos chamar
da história, do Kairós de Deus dentro da história da redenção. Eu vou usar um exemplo concernente a Jesus. Paulo diz em Gálatas capítulo 4, verso 4, que tendo chegado à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, a encarnação de Jesus, ela está dentro desse cenário do Kairós de Deus. Ela é um desses atos soberanos de Deus que acontecem dentro da nossa história, dentro do nosso cronos, dentro do nosso tempo, mas que tem a ver com esses propósitos, com esses tempos específicos de Deus. E aqui em João capítulo 13 nós vemos mais uma vez isso acontecendo na vida de Jesus. Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus entendia qual era o tempo de Deus para a vida dele. Uma das coisas que o Espírito mais tem falado comigo, falado ao meu coração e me movido nesse momento, desde que essa história toda de coronavírus e tudo isso começou, é justamente isso. Qual é o tempo de Deus? Eu tenho me retirado, eu tenho procurado orar, eu tenho procurado buscar a Deus. Eu já citei aqui sobre um dos livros que está me acompanhando nesse período, é o do profeta Abacuque, quando ele fala que ele sobe na sua torre de vigia e ele se coloca ali em prontidão para esperar uma resposta de Deus. Jesus diz que nós somos insensatos quando nós sabemos olhar para o tempo e dizer se vai chover ou não vai chover, mas nós não somos capazes de olhar os sinais da história para discernir qual é o Kairós de Deus, qual é o tempo de Deus, qual é o momento de Deus, qual é a ação que Deus está realizando. Então, meus queridos, esse é um momento que nós, como povo de Deus, como igreja de Deus, precisamos parar e precisamos nos perguntar: Deus, qual é o seu momento na história? O que o Senhor está fazendo? Qual é o seu movimento? Como o Senhor está movimentando isso? Como o Senhor está se movimentando no meio disso? Jesus entendia que havia chegado o tempo de Deus dele, que ele partiria desse mundo e ele iria para o Pai. E isso levou Jesus a intensificar a realidade do seu amor pelos seus. Então, se como igreja nós conseguirmos entender qual é o movimento de Deus, o que está acontecendo nesse momento, no que diz respeito ao Kairós de Deus, a ação de Deus no meio de tudo isso que está acontecendo, nós, assim como Jesus, vamos saber nos posicionarmos em amor diante da missão que Deus tem confiado a nós. E aí, novamente nós vamos encontrar no versículo 3 essa expressão sabendo. O que eu quero destacar aqui para nós hoje na nossa meditação está baseado nesse verbo saber. Veja, ele aparece duas vezes no texto. No versículo 1 diz: assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus. Então Jesus sabia discernir a sua história, não apenas a partir dos acontecimentos, das circunstâncias, mas a partir da compreensão que ele tinha do coração do Pai e do mover do Pai na história. E eu e você precisamos aprender a fazer a mesma coisa, discernir a história que está acontecendo ao nosso redor a partir do coração do Pai, a partir da ação do Pai, do Kairós do Pai. E aí vai aparecer esse verbo novamente no verso 3. O verso 3 diz assim: e sabendo Jesus. Então veja, Jesus sabia que o tempo de Deus havia chegado para ele retornar ao Pai, e o verso 6 diz: sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe, e que viera de Deus e que estava retornando a Deus, porque Jesus sabe dessas quatro coisas, porque ele sabe do momento de Deus, do momento do Pai para a sua história, porque ele sabe que o Pai outorgou a ele todo o poder, porque ele sabe que ele viera do Pai, porque ele sabe que ele está retornando no Pai. Ele levanta-se da mesa, ele tira a capa e ele coloca uma toalha em volta da cintura, e em seguida então ele derrama água em uma bacia e ele começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-lo com as toalhas que estavam em sua cintura.
E depois que Jesus faz isso, nós vamos lá para o verso 12 a 14, que eu li também para vocês, que diz que depois que ele faz isso, ele se veste novamente e ele vira-se para os discípulos e diz para eles: compreendeis o que vos fiz? E aí ele afirma a sua identidade como mestre e senhor, e ele diz: eu sendo mestre e senhor de vocês, ainda assim lavei os pés de vocês, igualmente vocês devem lavar os pés uns aos outros. Assim como eu fiz, Jesus está dizendo, vocês também devem fazer. Mas aí, aqui vem um princípio muito importante para a gente. Para que a gente possa fazer assim como Jesus fez, nós precisamos saber assim como Jesus sabia. Consegue compreender? Faz sentido para você? Não é meramente nós olharmos o que Jesus fez e tentarmos fazer o que Jesus fez pelo nosso esforço, para que a gente faça o que Jesus fez, como ele está dizendo aqui para os discípulos que eles deveriam fazer. Os discípulos também deveriam saber o que Jesus sabia. E o que é que Jesus sabia? Jesus sabia discernir o tempo do Pai na sua vida. Nós precisamos saber discernir o tempo do Pai na nossa vida. Qual é o tempo do Pai na sua vida? Qual é o tempo do Pai na minha vida? Qual é o tempo do Pai nesse exato momento para o seu povo, para a sua igreja, para a sua noiva? O que é que está acontecendo além das cortinas, por detrás dos bastidores? Nós não vamos ter esse discernimento meramente seguindo notícias que a sociedade nos dá. Eu não estou dizendo que essas notícias não sejam importantes, que ela não tenha o seu lugar para a gente ir se atualizando com relação ao que está acontecendo, com o vírus, etc. Mas o que eu estou dizendo é que existe alguma coisa acontecendo maior e que vai além disso. E que nós não vamos discernir meramente com uma agenda humana, que nós não vamos discernir geralmente simplesmente com uma agenda social, simplesmente com uma agenda de informação que vem a partir das realidades humanas. Nós precisamos conhecer o coração do Pai, para que a gente possa discernir o tempo do Pai. E como Jesus, então, nós precisamos saber mais 3 coisas que estão presentes no verso 3, para que a gente possa, numa circunstância como essa, que estamos vivendo, vivermos em missão. Veja, Jesus, ele está prestes a ir para a cruz, e ele sabe que ele vai voltar para o Pai, e porque ele sabe essas outras 3 coisas, ele vive a vida dele, e continua vivendo a vida dele em missão. Ele não fica assustado, ele não fica paralisado, ele não fica preso. Então deixa eu mostrar as outras 3 coisas que Jesus sabe, que nós também precisamos saber. Eu vou apresentá-las como sendo sensos que Jesus tem, conhecimentos que Jesus tem a respeito dele, ok? E que nós também precisamos ter. No verso 3, o texto diz que Jesus sabe que o Pai outorgou a ele todo o poder. Ou seja, Jesus, ele tinha senso de propósito. Jesus sabia o porquê que ele estava vivendo. Ele sabia o porquê que ele existia. Ele sabia exatamente qual era o papel dele naquele momento da história da redenção. E nós, para que possamos responder a esse momento que nós estamos vivendo, ou a qualquer outro momento na nossa vida, nós precisamos do mesmo senso de propósito. Nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse momento da história. Veja, muitas vezes nós confundimos o propósito de Deus para a nossa vida com o destino de Deus para a nossa vida, que eu vou falar daqui a pouco. O propósito de Deus para a vida de Jesus era a concretização da sua missão. Era ele encarar ainda a morte, depois ele experimentar a sua ressurreição, para que assim ele pudesse trazer efetivamente a realidade do reino de Deus como algo que seria estendida para toda a humanidade,
para todo aquele que reconhecesse o seu governo amoroso, se arrependesse, se colocasse em submissão a ele, experimentando então a vida ressurreta que Jesus teria como uma realidade para a sua própria vida. Para que a gente possa viver esse momento, não com medo, não isoladamente, não cuidando apenas dos nossos próprios interesses, mas cuidando dos interesses do Pai. Nós precisamos, além de compreender o momento que nós estamos vivendo dentro da agenda do Pai, nós precisamos compreender qual é o nosso propósito aqui. Por que nós estamos aqui? O propósito de Deus para a igreja aqui é que ela seja uma agente do reino de Deus inserido dentro da história. É que ela revele a realidade de que o reino de Deus chegou, um outro rei está reinando e uma outra realidade está vindo à tona. Mas eu vou continuar, Jesus também, o texto também diz, sabendo Jesus que viera de Deus. Então veja, Jesus ele tinha um senso de propósito, mas ele também tinha um senso de procedência. Jesus sabia de onde ele havia vindo. E ele sabia que ele não era desse sistema maligno, que ele não fazia parte do mundo. E quando João usa essa expressão mundo, ele não está falando da criação de Deus, ele está falando do sistema que é oposto ao reino de Deus, o sistema que é oposto ao governo de Deus. Jesus sabia que essa não era a sua procedência. Ele sabia que a sua procedência era do céu, a sua procedência era do reino de Deus. E ele vai falar para a gente aqui, ao longo do Evangelho de João, dos capítulos que nós vamos ver, a mesma coisa a respeito de nós, que quando ele nos alcançou, quando nós nos tornamos seus seguidores, ele nos tirou do mundo. A nossa procedência não é mais esse mundo. Nós não fazemos mais parte dessa realidade que se configura como uma oposição ao governo e ao reino de Deus. Nós somos, usando a linguagem do apóstolo Pedro, peregrinos nessa terra. Usando a linguagem do apóstolo Paulo, nós não somos mais cidadãos daqui, nós somos cidadãos de uma outra pátria. Então nós precisamos ter esse mesmo senso, não apenas o senso de propósito de Jesus, que está relacionado à sua missão, mas também temos o senso de procedência de Jesus. Nós procedemos de Deus, nós nascemos de novo, nós procedemos do reino de Deus, nós não procedemos mais do maligno, nós não procedemos mais do pecado, nós não procedemos mais da rebelião. Essa não é mais a nossa procedência, essa não é mais a nossa origem. Nós somos uma nova criação de Deus, nós já carregamos a nova realidade do reino de Deus que Jesus estabeleceu. E em terceiro lugar, o texto no verso 3 diz, sabendo Jesus que estava retornando a Deus. Jesus tem também, então, um senso de destino. Veja, e aqui a gente confunde muitas vezes. O destino de Jesus era retornar ao Pai. O propósito de Jesus era cumprir com a missão de trazer o reino e de estabelecer o reino de Deus dentro dessa realidade da malignidade, de um sistema oposto ao governo do Pai, através da sua morte e da sua ressurreição e da constituição de um povo que seria submisso a esse reino. Esse é o propósito de Jesus. Mas o destino de Jesus era o céu. O seu propósito, o meu propósito para com a salvação de Deus na nossa vida não é o céu. O nosso propósito é a missão. Nosso propósito é trazer as realidades do céu para a terra, trazer as realidades do céu para dentro desse mundo que continua exercendo resistência ao governo amoroso de Deus que foi estabelecido em Cristo Jesus. O nosso destino, assim como o destino de Jesus, é o céu. Então Jesus sabia que ele tinha recebido do Pai todo o poder, ele sabia da onde ele veio, ele sabia para onde ele estava indo. Ou seja, Jesus tinha um senso de propósito aguçado, um senso de procedência aguçado, um senso de destino aguçado. E porque Jesus sabe a respeito do momento de Deus para a vida dele, porque Jesus sabe o seu propósito, porque Jesus sabe da sua procedência
e porque Jesus sabe do seu destino, Jesus pôde tirar a sua túnica, pegar uma toalha, uma bacia, e ele pôde lavar os pés dos discípulos. Nesse momento, aonde ele iria enfrentar uma situação difícil na sua vida, ele iria enfrentar a própria realidade da morte, carregando o pecado da humanidade. Jesus continua em missão. Então, para que eu e você, como parte da igreja de Jesus e para a igreja de Jesus, passar por esse momento que nós estamos vivendo, nós também precisamos compreender o momento de Deus para a nossa vida. Nós precisamos compreender qual o propósito de Deus para a nossa vida, a nossa procedência e o nosso destino. Quando a gente entende essas coisas dessa maneira que Jesus entendeu, nós também, ao invés de ficarmos com medo, ao invés de ficarmos ansiosos, nós também vamos tirar a nossa túnica, vamos tirar a nossa camisa, vamos pegar uma toalha e uma bacia e vamos servir a um mundo que está desesperado, que está sem referência, que está, seja angustiado por um lado por causa do vírus e por outro lado porque não sabe como é que vai ficar em relação à sobrevivência, se não voltar à rotina, se não voltar a trabalhar. Que Jesus nos ensine, a partir da sua vida então, a termos esses mesmos conhecimentos que ele tinha, sabendo Jesus que era chegado o tempo do Pai para a sua vida, sabendo Jesus que todo o poder lhe fora dado, sabendo Jesus de onde veio, sabendo Jesus para onde ia, ele continuou em missão. Se eu e você, se a igreja de Jesus for capaz de entender o tempo de Deus para nós nesse exato momento, se entendermos que Jesus, que recebeu toda a autoridade e poder, delegou para nós como seu povo toda a autoridade e poder, se entendermos que o nosso propósito ao receber autoridade e poder é viver para expressar nesse mundo a realidade do reino que chegou, sabendo que nós não fazemos mais parte desse mundo, a nossa procedência é o reino de Deus, e que nós estamos, o nosso destino não é a morte, o nosso destino é voltar para o Pai. Então nós também vamos ser capazes de, assim como Jesus fez, lavar os pés daqueles que estão ao nosso redor e expressarmos o amor dele uns pelos outros e juntos pelo mundo, para que então fique claro para a humanidade que Deus continua com a sua misericórdia e graça nos chamando para uma vida que seja vivida dentro dos propósitos que ele estabeleceu para nós. Que Deus abençoe você, que ele te dê uma semana muito especial, que ele te dê um restante de segunda-feira especial, que ele enche o seu coração com essa convicção. Amanhã a gente está de volta aqui ao meio-dia para a gente conversar um pouquinho mais, baseado no Evangelho de João, dos capítulos 13 a 17, ok? Deus abençoe você. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado porque Jesus sabia e nós também podemos saber. Ajuda-nos, dá-nos olhos para ver, dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos corações que sejam capazes de compreender. Revela-nos aquilo que o Senhor está fazendo e nos chamando para participar exatamente nesse momento da história. Nos dê, assim como Jesus, o senso de que nós recebemos toda a autoridade, todo o poder que o Senhor deu a Ele, que Ele transferiu isso para que nós possamos ser suas testemunhas, seus representantes nesse momento. Nos dê esse senso de procedência, a compreensão de que nós não fazemos parte desse mundo, que nós procedemos do Teu reino e estamos aqui para refletir esse reino, e nos dê a plena convicção do senso do nosso destino, que o que nos aguarda não é a morte, mas é voltarmos para Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Amanhã, meio-dia, nós estamos de volta aqui, a live
de hoje vai depois entrar lá no meu canal no YouTube, ok? Plataforma do Reino. Se você não assinou meu canal, vai lá, assina, segue, e você pode depois, se você entrou depois, assistir toda a live, e você pode compartilhar também com seus amigos, ok? Deus abençoe sua vida.